Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para nós estarmos dando continuidade aí no nosso assunto. Quero convidar você para que possamos ler então o versículo que estamos usando como base aí de uma série de pequenas mensagens relacionadas à imoralidade sexual. Então nós estamos usando aqui em Colossenses, capítulo de número 4, versículo de número 17, na versão NVI, diz assim: digam a Arquipo, cuide em cumprir o ministério que você recebeu no Senhor. Então nós estamos falando a respeito do cuidado que nós, como obreiro, como pastores, como aqueles que têm a responsabilidade aí de fazer o que Deus nos chamou, nós venhamos nos comportar de uma maneira que não venhamos trazer aí nenhum escândalo para a obra de Deus e para o reino de Deus, né? Pois não foi para isso que Deus nos chamou. E diante do cenário que nós temos vivido, nós temos visto muitos obreiros, infelizmente, ceder à tentação, outros aí a cair em adultério. E então nós estamos falando desse cuidado que nós precisamos tomar, porque tem muitos pastores, nós já falamos em um desses vídeos aí, que estão viciados em pornografia. E então nós falamos da tríade, que pode ser uma bênção, mas que quando sai fora do controle e domina aí a vida do obreiro, acaba sendo uma grande perdição e uma grande maldição. Primeiro, sexo, depois a fama e terceiro, o dinheiro. Essas três coisas é a tríade em que nós temos falado, que tem derrubado aí a vida de muitos obreiros. Para que nós então não venhamos cair aí nessa armadilha, no pecado, nós estamos falando da imoralidade sexual. Então nós falamos que o obreiro precisa estar atento, né? Aí a frequência do seu relacionamento sexual com a sua esposa. E o segundo tópico que nós falamos dentro da imoralidade sexual que o obreiro precisa cuidar é para que ele não perca o foco. E o foco aqui nós falamos a importância do obreiro estar na oração, focado em buscar, em ser piedoso. Explicamos aqui no vídeo passado o que é a piedade, né? Que vai além de sentir aí misericórdia por alguém, mas ela tem uma relação aí muito profunda com Deus, com as coisas de Deus, e acaba então nos influenciando a ponto de que nós também trataremos aí de uma maneira correta o nosso próximo, né? Agora a terceira coisa que eu gostaria de falar, que nós precisamos como pastores, como obreiros, como líderes, para nos ajudar nessa batalha e que nós estamos rumo aí a santificação, esse processo que nós estamos passando, pois desejamos ser aí obreiros, né? Obreiros aprovados por Deus. Então, a segunda coisa importante para um obreiro é ele prestar conta a alguém. Então, isso é de suma importância. Eu vou usar como referência dois versículos aqui que eu acredito que dentro dos seus contextos eles estão sendo direcionados para outra coisa, mas eu quero chamar a atenção para a revelação que ele nos traz diante do assunto. Primeiro é Provérbios 29:15, né, que ele é destinado para os pais a respeito aí da orientação dos filhos, né, ou para a criação dos filhos, e diz assim, ó: a vara da correção dá sabedoria, observe, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Então esse entregue a si mesmo é o que eu quero destacar. Entregue a si mesmo fala de uma criança que não tem limites.
Aqui está falando de uma criança em que os seus pais não a repreende, né? Não o confronta. Então nós podemos aí falar de muitos dentro da Bíblia, por exemplo, os filhos de Eli, né? Que os seus pais ouviam a respeito do que eles faziam, mas o seu pai não agia. A Bíblia também vai dizer a respeito de Adonias, filho de Davi, 1 aos Reis, capítulo de número 1, que ele não era repreendido por Davi, nunca foi confrontado, né? Nunca foi impedido de fazer o que ele queria. E isso aí era um grande problema. O segundo versículo que eu gostaria de usar é Juízes capítulo 21, versículo 25, que diz assim: naquela época não havia rei em Israel. Aí diz, cada um fazia o que parecia certo. Então, duas coisas importantes. Quando nós não temos a quem prestar conta, nós nos entregamos aí a si mesmo, né? E nós podemos, então, como filho, envergonhar a mãe. Nós podemos, então, quando nós estamos sem ter a quem aí prestar conta, nós podemos envergonhar a igreja de Deus se nós não levarmos a sério a nossa vida. E podemos também, quando nós não temos um governo, né, como nós temos aqui em Juízes, que não tinha um rei, aqui era domínio teocrático, mas para aqueles que não respeitavam então a Deus, que haviam se apostatado. O livro de Juízes a gente vê isso constantemente, né? O povo se afasta, Deus traz juízo, levanta um juiz, o povo se arrepende. Então o povo vivia se desviando dos caminhos do Senhor. Então a teocracia para eles era algo aí em vão, né? Porque eles acabavam se afastando de Deus, né? Para quem não sabe que a teocracia é o governo de Deus aí sobre o seu povo. Então, eles faziam o que eles queriam, né? E aí, o que é interessante, então, nós como obreiros entender. Olha o que o pastor Jenny Jetts, ele diz, que nessa cultura, na nossa cultura, esse tipo de parceiro tornou-se mais necessário no tempo em que nós estamos vivendo, ou seja, para manter a moralidade e a integridade. Então veja a importância. Um parceiro para prestação de conta é um outro homem que nos ajuda a não ceder à tentação. E quando cedemos, ajuda-nos a experimentar o perdão e não repetir o ato do pecado, né? Então, olha a importância de você prestar conta para alguém. De você ter uma pessoa a qual você precisa estar ali ajustando a sua vida, né? Uma pessoa a qual você abre o seu coração. Quando você fala ou falha, você fala a essa pessoa. E essa pessoa não será um bajulador, né? Há uma frase de Obama que eu gosto muito, que ele diz que onde está um bajulador, aí também está um traidor. Então, o verdadeiro amigo, assim como o ferro, né, afia aí a espada, o machado, assim o amigo verdadeiro também o afia. E é assim, ele nos confronta. Então o verdadeiro amigo é aquela pessoa que quando ele vê você errado, ele não vai concordar com o seu erro, né? Então nós precisamos em nossa vida ter aí esse tipo de pessoa, uma pessoa a qual nós conseguimos aí estar junto, tirando um tempo de oração junto, esse tempo aí de comunicação, de koinonia, né, de comunhão, aí aquele momento de abrir o coração, da gente dividir as nossas dificuldades, dividir as nossas mazelas, né, e às vezes até os pecados que nós estamos sendo tentados. O pastor Josué Gonçalves, ele diz que quando nós confessamos tentação, nós não confessamos pecado. Então veja que é importante nós termos uma pessoa que está ali nos auxiliando, nos ajudando, nos aconselhando, orando por nós e conosco também, né? Do nosso lado, pessoas que verdadeiramente entendem aí a importância desse companheirismo aí no ministério, companheirismo, né, no ministério. O mesmo pastor Josué Gonçalves também, ele diz assim, uma vida não supervisionada
Não é uma vida vivida com responsabilidade. Precisamos prestar contas. Olha só. Então, algumas pessoas têm como esses companheiros o próprio cônjuge. Isso é maravilhoso, né? Se a esposa tem essa maturidade aí para poder ajudar o marido, e se o marido também tem na esposa, bem verdade é que às vezes a tentação do homem se torna maior do que a da mulher, pois nós entendemos, né, que o homem ele tem as suas diferenças aí relacionada até o seu desejo, né? O homem é mais atraído pelo visual, por aquilo que vê. A mulher ela se sente atraída e excitada a partir do momento em que ela vê que ela está sendo desejada, né? Isso pode vir através aí da comunicação, da fala, né? E também aí da pessoa, da outra pessoa, então olhar para a mulher. Então isso é algo que terapeutas e psicólogos eles afirmam, são unânimes a isso, né? Que a mulher ela sente mais quando ela sente mais o desejo quando vê que está sendo desejada por outra pessoa. Então, se nós temos na esposa, né, se você tem a sua esposa como uma grande conselheira, como um lugar aí de você abrir o seu coração, é uma bênção, né? Mas a gente entende que não são todas esposas que às vezes vai saber lidar com uma tentação, né? Então, pastores que às vezes estão sendo tentados no ministério, ou às vezes até no seu ambiente de trabalho, chegar para a esposa e dizer, olha, estou precisando de oração, porque eu estou... Se a esposa entende isso, isso é maravilhoso, né? Isso é tremendo, mostra uma verdadeira sabedoria. Às vezes a gente vê aí muitas mulheres, infelizmente, que poderiam estar do lado do seu marido ajudando, são pessoas extremamente ciumentas, pessoas que são influenciadas aí de uma maneira tremenda pela sua carne, ainda não tem essa maturidade, são pessoas aí, infelizmente, que estão no leitinho ainda, não tem esta capacidade no sentido de lidar com estas questões. Então aí que é importante nós como obreiro ter uma pessoa, né, em que seja uma pessoa íntegra, uma pessoa moralmente correta, né, uma pessoa que não vai procurar prejudicar sua vida, que não vai procurar tentar de alguma maneira aí te expor a vergonha, aquilo que muitas das vezes é tratado, né, nos bastidores. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque tem pessoas que são muito maldosas e às vezes pegam aí essas falhas, essas tentações. Bem verdade que a tentação ela não é pecado, até Jesus foi tentado em tudo e não pecou, né? Então a tentação aí ela é um propósito de levar a pessoa, né? Uma porta de levar a pessoa ao pecado, mas em si ela não é pecado. Então, quando nós trabalhamos isso da nossa vida, isso fica aí muito melhor. Então, nós precisamos entender que existem problemas aí, principalmente esses, né, de ordem muitas das vezes tentador. Nós precisamos aí de pessoas que vão nos ajudar, pessoas maduras, que terão uma palavra de orientação, que terão uma palavra aí de conhecimento, de sabedoria, né, que vai nos ajudar, às vezes, a sair de situações que estamos nos embaraçando. Eu gostaria de falar aqui sobre um personagem que eu vejo dentro da Bíblia, né? Para quem acompanha o meu ministério sabe que eu tenho alguns materiais aí escritos, e dentre alguns livros que eu escrevi está o Sansão, a irresponsabilidade com o projeto. Esse livro, ele é um livro onde há uma orientação para o obreiro a respeito da responsabilidade que ele tem que ter com o seu ministério, para que ele não venha terminar o seu ministério como Sansão ele terminou. Sansão poderia ter matado mais com vida, com a sua vida ou em vida, mas ele matou mais com a sua própria morte, né? Morrendo de uma maneira muito complicada. E para mim Sansão é um tipo de obreiro solitário, aquele tipo de obreiro que não dividia sua vida com ninguém, andava sozinho, não ouvia conselhos de ninguém, e isso é um grande perigo. Ao olharmos aí a vida desse personagem, Sansão, como eu estou falando,
nós veremos que durante toda a sua vida ele só andou sozinho. Ele nunca teve um relacionamento de cumplicidade com ninguém. Nunca vimos ele com um bom amigo. Você não vai ver Sansão buscando a Deus juntamente com ninguém ou com outra pessoa, coisa que nós vamos ver outros personagens fazer, né? Principalmente no Novo Testamento nós sempre teremos, mas no Antigo Testamento nós temos Elias e Eliseu, nós temos Josué e temos o Moisés, né? Então nós temos ali essa coisa do companheirismo, do assentar junto, de caminhar junto, de ter um parceiro. Sansão não era assim, né? Ele não tinha amigo, ele não tinha ninguém a quem confiar aí a sua vida, e as consequências são terríveis na vida dele, né? Porque nós veremos o seu fim. E ele tinha um problema muito grave aí com a lascívia. Ele foi um desses que a imoralidade sexual derrubou. Sansão tinha problema com mulheres, né? Sansão ia atrás de prostitutas, né? Então ele precisava de ajuda aí para que não viesse cair aí da maneira que o declínio da sua vida ela é terrível. Então todos os homens que nós vemos dentro da Bíblia aí, que tem um ministério bem sucedido, eles tinham aí algum companheiro, né? Então eles estavam sempre com alguém. Por exemplo, Davi tinha um mentor que era Natã, né? Tanto é Natã que o repreende do seu pecado, e ele confessa a Natã o seu pecado, né? E como amigo ele tinha Jonatas. Então olha, Davi tinha um mentor, Davi tinha uma pessoa a qual ele prestava conta da sua vida, e ele tinha ainda um amigo para abrir o seu coração. A Bíblia diz que eles se amavam, né? De verdade, há uma amizade verdadeira entre Davi e Jonatas, né? Charles Swindoll, ele diz que Davi tinha amigos que foram como árvores protetora em tempo de angústia da alma. Olha só, então nós precisamos ter amigos, nós precisamos do ministério, né? Ter pessoas, companheiros de oração, pessoas sinceras. Quando nós então olhamos para a vida de Daniel, quando Daniel ele tem a ciência do que está acontecendo na Babilônia, quando o rei manda matar então todos os astrólogos, todos os, né, aqueles que estavam ali no reino, que trabalhava de alguma maneira ali na Babilônia, o que ele vai fazer? Ele vai dividir aí com esses amigos, né? Com esses amigos aí a necessidade. Ele chama eles para orar, eles oram junto, né? No momento daquela crise a qual eles negaram o banquete para colocar no coração, não se contaminar com a comida, eles estavam juntos, eles caminharam juntos e foram beneficiados por Deus juntos, né? Agora, quando você olha a vida de Sansão, quem eram os amigos dele? De Daniel era Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Ananias, Misael e Azarias. E de Sansão, quem eram os amigos dele, né? Eu gosto daqueles programas que a gente vê no Discovery de animais e tal. Eu gosto muito dessas séries, né? E uma coisa que eu venho assim prestando atenção quando a gente vê ataques de leões, ataques de hiena, animais que são aí caçadores, eu vejo que eles costumam atacar sempre o solitário, o que se apartou do bando, aquele que está sozinho. Eles nunca atacam o grupo em si, né? Então eles usam de estratégia. Eles olham, eles procuram aqueles que estão mais vulneráveis. A gente pode trazer isso para o mundo espiritual, né? Quando a gente encontra então pessoas que estão vivendo crises, que estão vivendo tentações, que estão passando por lutas e às vezes estão sozinhos, sem abrir o seu coração para ninguém, né? E aonde por muitas vezes pode estar sendo tentado, né? Então isso é muito sério. E é onde a gente precisa ter alguém para nesse momento nos ajudar. Pessoas que estão do lado de fora, não dentro da situação que nós estamos vivendo, que tem uma visão diferente, uma outra ótica, né?
Então, nós precisamos estar atento a isso, né? Eu acho que uma das maneiras, então, para que a gente feche aí uma brecha na nossa vida e esses ataques do inimigo, nós temos aí um relacionamento, né? No sentido que eu estou falando aqui, esse relacionamento é uma comunhão, né? Uma amizade com outras pessoas, para que a gente possa, então, estar dividindo as nossas dificuldades. Estou dizendo que nós precisamos tomar cuidado para que a gente não venha, primeiro, abrir para qualquer pessoa, e segundo, às vezes, né, para o sexo oposto. Isso pode trazer um grande problema. Então, nós, ao invés de buscar ajuda, acabamos aí arrumando um grande problema, né? Então, nós precisamos ter esta sabedoria também, né? Porque então nós precisamos compartilhar a nossa alma, alguém, né, que está ali, a qual nós estamos prestando conta, né? Eu sempre aconselho então aos irmãos que, se não tem, que vocês orem, que você busque a Deus, para que Deus coloque uma pessoa para dividir, pessoas, como eu já disse, idônea, pessoas aí que têm experiência com Deus, que podem nos orientar, tá certo? Então, meus irmãos, observe que em Eclesiastes capítulo de número 4, versículo 9, diz que é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se um cair, olha só, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante, né? Quando Jesus enviou os seus discípulos, ele enviou de 2 em 2, né? Olha só, Lucas 10:1 diz: depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da tua face, de 2 em 2. Leslie Parotti, em seu livro sobre relacionamento, ele escreve assim, ó: não há nada tão forte, tão arraigado na personalidade humana quanto relacionamento. Por quê? Por um motivo: somente quando nos ligamos a outra pessoa é que conseguimos suprir nossas necessidades. Gostemos ou não, invariavelmente todos nós dependemos uns dos outros. Precisamos de amizade, de afeto, de amor. Não é uma questão de opção de vida nem de sentimentalismo. Faz parte do kit de sobrevivência da nossa espécie. Precisamos de alguém. Sansão foi o tipo de um lobo solitário, mas nós não fomos chamados para ser lobo solitário. Nós fomos chamados como ovelha para estar no aprisco e ir junto aí com as outras ovelhas. O pastor e escritor Gene Getz aí, em seu livro A Medida de um Homem Espiritual, na página 56, ele faz uma lista em que com algumas perguntas a respeito de você compartilhar a sua necessidade com outra pessoa. Então ele tem um grupo de homens na sua igreja em que eles se reúnem, né, constantemente, né, e eles estão ali trabalhando, prestando contas a respeito da sua vida. Então ele elaborou essas perguntas e no seu livro, na página 56, ele deixou ali relatada, e eu quero dividir com você essas perguntas. E você responde aí do outro lado. Primeiro, quantas vezes você se encontrou com Deus nesta semana? Segundo, o que Deus vem dizendo a você na palavra esta semana? O que Deus falou com você através da palavra? Terceiro, que pecado você cometeu em sua vida pessoal ou profissional nesta semana que precisa ser confessado? Quarto, você está dando ao trabalho do Senhor, você está dado, né, ou envolvido no trabalho do Senhor regularmente, proporcionalmente, de acordo com as bênçãos recebidas de Deus? Então Deus, ele tem nos dado muito, e você tem se envolvido na obra de Deus da mesma maneira que Deus também tem cuidado de você? Quinto, a que filme assistiu durante essa semana? Você se sentiu confortável depois de vê-lo? Você poderia contar aos seus amigos cristãos na igreja? Assistiu sem ficar constrangido? Sexto, você influenciou seu casamento e família nessa semana? Positivamente ou negativamente? Como poderia melhorar? Sétimo, você orou por mim ou por nós esta semana? Que desafios ou problema, oitavo, que desafio ou problema estão pesando sobre a sua mente? Nono, que vida você influenciou para Cristo nesta semana? Décimo,
Você mentiu para mim? Então essas perguntas aí têm como propósito nos ajudar nessa prestação de conta. Responda essas perguntas e que você possa refletir. Você tem um amigo a qual você pode abrir o seu coração? Nessas lutas, nessas batalhas em que muitas das vezes no ministério nós vivemos, tentações que nós passamos, você tem alguém a qual você pode ajudar, ou você pode também ajudar a carregar esse fardo, ou você abrir o seu coração para essa pessoa? Você tem? Se você não tem, ore a Deus. Peça para Deus que coloque uma pessoa assim no seu caminho, porque isso vai ser aí de grande benefício. Nós edificamos um a vida do outro, um ministrando na vida do outro, um ajudando o outro, ao seu companheiro. Esforça-te. Um disse ao outro, ao seu companheiro, esforça-te. É maravilhoso quando nós temos alguém a prestar conta. Quantas pessoas aí que desejam viver independente, querem ser dono, entre aspas, do seu próprio nariz, mas que nós que estamos aqui nesta série de mensagens possamos ser diferente de Sansão. Nós aprendermos a ser confrontado, aprendermos a ouvir não, aprendermos a entender que por maior que seja a posição que você alcança, você também é vulnerável. E você precisa de alguém para te ajudar, de alguém para te orientar. Ninguém está imune. Ninguém aqui é super-homem. Nós precisamos de amigos. Amigos que vão nos ajudar. Como disse aqui Charles Swindoll. Amigos que sejam como guarda-chuva em tempos de tempestade. Eu finalizo deixando 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, que diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Paulo fala algumas coisas que Timóteo devia fazer. E ele finaliza dizendo: cuida-te de ti mesmo e da doutrina. Persevera-te nestas coisas. Nestas coisas estão no texto, mas eu gostaria de dizer nestas coisas que nós estamos falando. Persevere nessas coisas. Persevere em ter amigos. Persevere em cuidar da sua vida sexual. Persevere em não perder o foco. Cuida da sua vida. Cuida da sua alma. Quando você estiver precisando, clame por socorro. Busque ajuda. Pega o telefone, liga para alguém. Não tome decisões precipitadas. Não tome, não faça isso. Quantos casamentos estão sendo destruídos de pastores por causa de momentos? E depois as pessoas ainda, elas acabam se arrependendo, mas depois a consequência ela é muito grande. Então nesse momento, saiba ouvir quem tem uma opinião diferente de você. Você que é um conselheiro, você que é uma pessoa que se propõe a ajudar o outro, tome cuidado, tome cuidado. Que você seja uma pessoa fiel e saiba que um dia nós daremos conta. Aquilo que as pessoas confiar em você, pessoas que abrir o seu coração e às vezes mostrar pontos da sua vida ou áreas da sua vida que essa pessoa não teve coragem de dizer para ninguém e confiou em você. Que você seja fiel, que você não seja inimigo do bem, que você não seja aquele tipo de pessoa que pega o erro da pessoa e diz: agora vou usar contra ela, porque um dia você vai pagar por isso. Que você seja confiável, tá? Que Deus possa te ajudar. Eu me coloco à disposição de irmãos, de amigos que estão nos acompanhando. Se você precisa de uma ajuda, se você precisa de uma orientação, já precisei de pessoa que me orientou de maneira sábia e extraordinária. Eu tenho um mentor na minha vida, meu pastor, pastor José Fanes, pastor do meu campo, meu presidente. Eu tenho amigos em que eu compartilho com eles. Eu tenho pessoas que eu posso abrir o meu coração e eu sei que essas pessoas não vão de maneira alguma deixar ali de admirar a minha vida. Pelo contrário, nós nos colocamos como seres humanos que precisamos de ajuda, que precisamos de companheiro. Então que Deus coloque
do nosso lado pessoas assim. Que Deus abençoe, nós daremos continuidade. Você que não se inscreveu no canal, se inscreva. Deixa acionado aí, né, o sininho, para você estar sempre recebendo uma mensagem. Quero pedir para você, compartilhe essas mensagens, para que nós possamos de alguma maneira alcançar obreiros, pessoas que do mesmo jeito que eu já fui ajudado por alguém, através de uma pregação no YouTube, no Facebook, no Instagram, você, eu também possamos. Nós não estamos falando isso por vaidade, nós não estamos falando isso para que o nosso nome, né, venha a ser conhecido. Não, não é isso. Mas nós queremos de alguma maneira ser útil, do mesmo jeito que pessoas foram úteis para nós. Ainda que para todos não venha servir essa palavra, esse vídeo, mas vai ter alguém que vai ser edificado. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo, se assim Jesus nos permitir.